A graça e a paz do Senhor Jesus. Que tipo de oração Deus escuta no caso de uma batalha espiritual, no caso de uma questão de restauração de casamento? Aliás, em qualquer outra situação, mas vamos voltar esse assunto para a restauração do matrimônio, do casamento. Existem duas pessoas orando, o marido e a esposa. Um está em adultério e o outro não. Qual oração Deus vai escutar? Bem, a resposta é lógica, né? Mas vamos abordar um texto que vai servir tanto para a família, mesmo não estando em divórcio, quanto para a família que está enfrentando um divórcio. A Bíblia nos deixa claro a vontade do Senhor e que toda oração ela é respondida quando está de acordo com a vontade de Deus. Por isso eu quero te pedir que assista o vídeo até o final, para que você possa entender todo o contexto deste assunto. Muitas vezes nos deparamos com a seguinte situação: um homem deixa sua esposa e começa a frequentar a igreja, está com um amante e ora para que Deus abençoe o divórcio, para que Deus providencie o divórcio, para que Deus abençoe aquela união, que ele chama de amor e de casamento. E por incrível que pareça, existem muitos que se dizem pastores e pregadores que distorcem a palavra todos os dias para ser conveniente o pecado. Como, por exemplo, só é adultério enquanto está casado, depois que divorcia não existe adultério. Na cabeça de uma pessoa dessa que claramente não consegue raciocinar, ele acha que adultério é só se estiverem tendo a vida comum, uma vez que separam e divorciam está tudo bem. Esqueceu de ler Malaquias, esqueceu de ler o que Jesus diz em Mateus 19, esqueceu de ler textos que o Senhor diz que uma vez que o homem se casa, não separa. E se o homem deixar sua esposa por qualquer motivo, ele vai estar cometendo adultério e a mulher abandonada também. Mas claramente são pessoas que ou não conseguem entender o que a Bíblia está dizendo, ou simplesmente manipulam para o seu agrado. Porque a Bíblia não deve ser interpretada. A gente deve ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo. Porque interpretar, irmãos, dá uma margem para a pessoa adaptar o seu entendimento conforme o seu querer. E aí é que está o problema. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a mulher, com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas orações. Isso na concordância Strong, né? Na Bíblia com concordância Strong. Mas na Bíblia Almeida diz o seguinte, 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Quando nós lemos o texto de 1 Pedro de modo completo, ele vai dizer o seguinte, do versículo 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso da joia e na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se ordenavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Aí vem o versículo 7. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco,
como sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, na concordância Strong, o texto fica bem mais interessante, porque ele diz o seguinte: vivei a vida do lar com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O comportamento do homem para com a sua esposa deve ser digno, deve ser sensato, deve ter discernimento, deve ter consideração. E isso, com certeza, fala da fidelidade, da honra sexual. Então, uma vez que um homem ou mulher deixa seu cônjuge, uma vez que um homem abandona sua esposa e está em adultério, está com outra mulher que ele diz que está amando, quando um homem vive com outra mulher e vive uma vida de pecado, por mais que esses pastores indecentes, corruptos, com um coração avesso à santidade e não é totalmente agradáveis ao dízimo e às ofertas e aos seus próprios pecados, e não importa quem seja assim, A, B, C ou D, porque um homem que apoia um adultério, um homem que apoia o abandono de uma família e distorce a palavra para apoiar isso, com certeza é um homem corrupto. É um homem corrupto na fé. Eu acho interessante quando, né, um pastor aí, eu não vou citar o nome, né, mas que eu admiro muito certos posicionamentos dele, chamou uma certa pastora, a chamada pastora do Pix, de estelionatária da fé. Que quer orar, eu oro por você, vamos fazer a campanha do Pix e coisa e tal. Existem essas pessoas que se escondem atrás de um título, que são estelionatários da fé, corruptos da fé, e que muito mais do que pedir Pix e ofertas, fazem pessoas viverem um adultério, largando suas famílias. São pessoas sem um mínimo de pudor e bom senso. Então, um homem que é capaz de abandonar sua família, um homem que está em adultério ou mulher que está em adultério, uma pessoa que abandona seu cônjuge, quebrando o laço do matrimônio, ignorando ele por completo, profanando, ele está numa situação de desonra do cônjuge abandonado, ele está numa situação de violência do cônjuge abandonado, ele está sem discernimento, sem consideração, né? O homem tratando a mulher mais frágil com violência e desrespeito, e a mulher que abandona seu marido tratando ele com insubmissão, quebrando os princípios da palavra. Basta ler 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que vai entender o seguinte, que isso é uma advertência muito clara para quem está fazendo isso. E diz que quem pratica tal coisa, suas orações são interrompidas. As orações dele não passam do teto, o céu fica de bronze para ele. Aí, para ele ou para ela, né? Aí aquela pessoa diz que Deus o abençoa, que Deus o ouve, que Deus o ama, que Deus está fazendo e desfazendo, não. Quando aquela pessoa converter-se, clamar a Deus por misericórdia e para que Deus o tire ou a tire do pecado, aí Deus vai agir para resgatar aquela pessoa. Mas enquanto estiver pedindo bênçãos, privilégios, ajuda, não vai ter. É o que a Bíblia diz. A menos que a Bíblia esteja mentindo, mas seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia não mente. Já existe uma gama de pastores mentirosos, hipócritas, falsos, que dizem que a Bíblia não é tão verdadeira, que foi manipulada e que ela contém frações da palavra de Deus, da vontade de Deus, dando margem para adultérios e outras coisas. Tem pastores com a cara de homens insensatos que falam heresias apoiando todo tipo de patifaria, que já pregam a favor da idolatria, da prática de magias, do satanismo, e isso, pastores que fazem isso. E apoiam o adultério e outras práticas com muita veemência e com muita articulação.
Mas a Bíblia é clara com relação a essas pessoas. A Bíblia é clara quando diz que o amor de muitos esfriará no final dos tempos. E eles darão ouvidos a heresias, seus próprios mestres, que falam conforme seu coração e seu desejo. Então, quando você olha para o seu cônjuge, seja ele um homem ou uma mulher, seja seu marido ou sua esposa, e ele está tendo a vida que quer, Deus não ouve a oração daquelas pessoas, não atende aquelas orações. Mas e nós que estamos buscando a Deus? Aí é que está a questão. Quando nós estamos honrando eles, quando nós estamos nos entregando, quando nós estamos cumprindo os princípios, quando nós estamos fazendo nosso papel de mulher ou de marido, nossas orações não são interrompidas. Não é o fato de uma mulher ser traída que ela pode quebrar princípios que Deus vai ouvir suas orações. Não é o fato de um homem ser traído que ele pode quebrar princípios e Deus ouvir suas orações. A Bíblia é clara que quando diz que Deus ouve as orações daqueles que estão alinhados a Deus, cumprindo os princípios e fazendo a vontade dele. Ah, meu irmão, será que Deus ouve minhas orações? Analise sua vida. Se você está alinhada com os princípios, se você está alinhado com os princípios de Deus, suas orações são ouvidas. Mas entre você e seu cônjuge, entre você que está buscando a Deus, que está clamando, está se sujeitando à vontade do Senhor, e o seu cônjuge que está no pecado, ele pode ser até um pastor, ele pode ser um diácono, um presbítero, se ele está nessa prática de abandono de família e de adultério, as orações dele não sobem nos céus. Ele pode pular, espernear, ter sapatinho de fogo, canalinha de fogo, asas de chama, tapete dourado, feito com os alecrins dourados as penas da fênix do céu rajado de Júpiter. Ele pode falar línguas estranhas, todas as línguas do mundo. Ele pode embolar, sapatear, pular. Se está na prática do adultério, Deus não ouve as orações desse homem e dessa mulher. É o que a Bíblia diz. Mas muitos se escondem atrás da religião, pelo fato de ser um religioso, e acham que Deus endossa seu pecado. A grande questão é que durante toda a história da humanidade, homens e mulheres se apropriam do poder para fazer o que não deve e acham que Deus se sujeita à vontade deles. Mas eu posso dizer com bastante clareza, firmeza e veemência que Deus não atende essas orações, pois o homem tem que se dobrar a Deus. Veja que o Senhor disse a Nabucodonosor que ele iria comer com os animais, até passar um tempo onde ele iria reconhecer quem era Deus, iria voltar ao estado de homem. Até lá, as orações não eram ouvidas. Veja que as orações de Cornélio, o centurião, foram ouvidas, pois ele tinha um coração inclinado a Deus. Paulo e Silas tiveram suas orações ouvidas lá no cárcere. Aquele povo que estava orando a Deus para que Pedro saísse da prisão, tinham as orações ouvidas, porque estavam alinhados com Deus. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo, Deus disse que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, pois eles estavam alinhados a Deus. Quando eles caíram no pecado, foram amaldiçoados, pois se desalinharam de Deus. A mesma coisa acontece com os cônjuges, que estão na prática do adultério e do pecado. Infelizmente, muitos acham que têm uma vida comum com Deus, porque se sentem bem quando oram, mas não conseguem entender que a vida deles está uma desgraça, passando problemas financeiros, na saúde, problema com a família, e acham que está tudo bem. Estão com problemas com a família, com filhos, problemas de toda sorte, mas acham que estão bem, não conseguem entender que as orações são impedidas por causa da prática do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, meus amados, se você está alinhado com Deus, como eu acredito que estão, suas orações estão sendo ouvidas. E todo o clamor que você faz para que seu cônjuge seja resgatado e se converta, já está surtindo efeito e eles já estão a caminho desse processo. Basta você crer e tomar posse. Não desanime nem dê ouvidos ao que falam. Nem olhem para as circunstâncias do fato do seu cônjuge estar ou não na igreja, fazendo ou não o que estiver fazendo, dizendo o que quer que ele esteja dizendo. E muitas vezes eles dizem que estão com Deus e têm intimidade com Deus. Mas se estão no pecado,
as orações são impedidas. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem: fulano, ciclano e beltrano, o pai, a mãe da mulher estranha está orando para que Deus abençoe o casamento do meu marido com ela ou com ele. Mas Deus não ouve esse tipo de oração, não atende. Então fique em paz e só se concentra no que o Senhor está te mostrando e naquilo que Ele vai fazer para a tua vida. E tu com certeza terá a tua vitória. Entre você e seu cônjuge que está no pecado, as orações que Deus vai ouvir, com certeza serão as suas, porque você está alinhado com Deus. Agora, às vezes acontece da pessoa que está no deserto, não está alinhado com Deus e pede, e as orações também são impedidas pela quebra de princípios. Por isso é tão importante obedecer esses princípios para nos enquadrarmos a Deus. Veja que esse texto é um texto que está na nova aliança, pois já existem pastores que dizem que tudo que está na velha aliança é anulado. Inclusive anula os evangelhos, pois diz que isso é válido depois que Cristo ressuscitou. São pessoas que estão procurando todo tipo de pretexto para apoiar o pecado. Então, ouve o que o Senhor fala. Toda escritura sagrada do Senhor serve para nos orientar e nos tirar do pecado. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração. E teu casamento já está sendo restaurado. Em nome de Jesus.